Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é a afeição dos espíritos por certas pessoas, capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, pelo que nós estamos buscando o apoio. Usamos também O Poder da Fé, de José Lázaro Poberg, Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, e Os Mensageiros, também de André Luiz, foram os livros de apoio para que nós possamos refletir esse tema tão importante para todos nós que vivemos em família, que vivemos em sociedade, que vivemos nesse meio, principalmente esses últimos anos, 1 ano e meio, quase 2 anos, de turbulência mental, emocional, psicológica, né? Então, nesse livro O Poder da Fé, bem ali no comecinho, nós aprendemos que quando Kardec elaborou o livro dos Espíritos, ele fez uma colocação de espírito com a letra E minúscula e com a letra E maiúscula. Então, nós vamos ver, já vamos chegar lá, que quando nós estamos encarnados, nós somos alma. Hoje nós somos alma. Quando nós passamos para o outro plano, a erraticidade, nós nos tornamos espíritos com letra maiúscula. Mas que coisa que é essa, espírito com letra minúscula, espírito com letra maiúscula? E isso nós vamos ver em todas as obras, tanto de Emmanuel quanto de Kardec. A diferença é que o espírito com a letra minúscula, espírito minúsculo, né? É essa energia do universo, é a energia do universo, né? Então, essa energia do universo é para dar perfeita ordem das ideias trazidas pelos instrutores espirituais. E quando que nós vamos usar o espírito com letra maiúscula? Quando nós adquirimos a razão. Dá para entender? Nós temos o livre-arbítrio. Então, quando nós temos consciência, então nós passamos a ser espíritos com letra maiúscula. Na questão 23 de O Livro dos Espíritos, porque eu gosto muito de ler, de estudar o Livro dos Espíritos, porque é a base, eu acho que todos nós espíritas, admiradores, simpatizantes, nós deveríamos estudar, entender o Livro dos Espíritos, porque ali está a base da nossa doutrina, que tanto nós admiramos. E, consequentemente, a pessoa tem a liberdade de mesclar o estudo com o Livro dos Médiuns, o Livro do Evangelho, né? Mas, para nós, a base é o Livro dos Espíritos, tá? Então, gente, Kardec pergunta aos espíritos, na questão do livro dos Espíritos, na questão 23, o que é espírito? O que é espírito? Eu acabei de dizer para vocês agora que é espírito com letra maiúscula, né? E os espíritos nos respondem: é o princípio inteligente da criação universal. É o universo, é tudo. Esse princípio inteligente, ele habita todos os seres da natureza, passando por todas as escalas até atingir a idade da razão. Começamos com a letrinha minúscula, que é a energia do universo, que habita tudo. E vamos para a letra espírito com letra maiúscula, que é o homem dotado de livre-arbítrio e de razão, como acabamos de raciocínio, como acabamos de falar. Daí continua, Kardec, os espíritos respondem a Kardec, porque ele fez a pergunta: mas qual a natureza, né? Qual é a natureza íntima dos espíritos? O espírito, na sua natureza íntima, ela não é palpável.
mas para nós é alguma coisa, o nada não existe. Muito interessante esse questionamento. E continuando, Kardec ainda pergunta aos espíritos: como podemos definir os espíritos? Não sei se eu estou sendo clara, porque eu achei necessário fazer essa introdução para que nós possamos entender a questão de simpatias e antipatias entre as pessoas. Então, para nós entendermos isso, eu tenho que explicar o que é o espírito, com letra maiúscula, que somos nós, que estamos dotados de raciocínio, de razão. Então, nós temos necessidade de saber isso. Continuando na questão 76, Kardec pergunta aos espíritos: então, como é que nós podemos definir os espíritos? Eles dizem: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. A palavra espírito aqui é empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo, que é com a letra minúscula, Bom, e daí, gente, eu pergunto para vocês: de onde que vem essa afeição, de onde que vem esse carinho, essa simpatia que nós temos, assim, por determinadas pessoas? Como é que a gente costuma se afinizar? Como é que a gente costuma admirar as pessoas? São coisas de outras existências? São coisas dessa vida? O que faz com que nós nos aproximemos das pessoas? Quais são as particularidades principais para que possamos nos tornarmos confiantes, despertarmos realmente alguma coisa além disso tudo? Porque o amor, ele não é de um dia para o outro, ele é a longo prazo, pelo menos determinar um certo carinho, uma certa afeição. Então, quando nós retornamos à vida corpórea, nós nos deparamos com determinadas pessoas que nós sentimos assim atraídas. Pode ser uma simpatia, pode ser uma certa antipatia, uma arrogância, alguma coisa que a gente não sabe explicar o que é. Então, nós vamos lá para a questão 386 e os espíritos perguntam a Kardec. Kardec pergunta aos espíritos: dois seres que conheceram-se e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Porque o objetivo, a maior parte das pessoas, quando adentram da doutrina espírita, ou vêm às vezes por curiosidade, elas querem saber o que elas fizeram, o que elas foram, o que o pai dela é, o que a mãe dela é, qual é a função dela dentro daquele seio familiar. Por que eu não me dou com meu irmão? Por que eu tenho determinado ranço com determinadas pessoas? Por que eu não vou a gente usa essa expressão, com a cara ou com a face? Eu tenho alguma coisa que essa pessoa não me atrai, e eu não consigo chegar nela. Tem alguma coisa que eu não sei o que acontece. Então, dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corpórea e se reconhecerem? O que vocês acham? Pode ou não pode? Sabe que os espíritos respondem a Kardec? Reconhecerem-se, não. Mas serem atraídos um pelo outro. Olha que coisa interessante. Então, a gente não se reconhece. Esse esquecimento é providencial, providência divina. Porque você já pensou se nós, dentro da nossa casa, da nossa família, nós que temos um irmão ou uma irmã que é chata, que é briguenta, ou um pai e uma mãe que é implicante, ou nós filhos que não correspondemos aos anseios paternos e maternos, como é que ficaria essa situação? Então, nós não nos reconhecemos. Mas, às vezes, nós encontramos, desculpe até a colocação meia chula que eu vou fazer, tem umas pessoas que gostam de dar um chute. Você não se dá com a sua mãe porque você foi namorada do seu pai na outra reencarnação. Isso está cheio
de pessoas que gostam de jogar, de colocar coisas na cabeça e ninguém tem certeza de nada. Ninguém pode afirmar quem foi, quem fez, o que é, o que será. Nós não temos essa capacidade ainda de descobrirmos o que... Podemos ter uma leve intuição pelas nossas tendências e pelas nossas paixões. Isso nós podemos ter, né? Então, continuando. Mas serem atraídos pelo outro, sim. Eu posso sentir atraído pelo outro. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. Dois seres, atenção, para nós vermos que beleza essa colocação. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Olha, às vezes a gente vai para um determinado lugar e fala assim, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa, essa afeição não me é estranha. Isso acontece muitas vezes na nossa vida e a gente não consegue identificar, né? Então essa atração, essa afeição, ela pode ser manifestada em alguma época, assim como o contrário dessa afeição, né? Continuando nessa pergunta 386A do Livro dos Espíritos, então, não seria interessante se essas pessoas se reconhecessem? Puxa, você foi meu irmão, você foi minha mãe, você foi meu namorado, você foi meu vizinho, olha, você foi quem me matou, você quem... Já pensou? Seria... O esquecimento é uma dádiva divina do passado, viu, gente? Nós esquecemos, faz com que a gente trabalhe mais o sentimento do que as emoções inferiores. Então, os espíritos respondem a Kardec, nem sempre seria interessante eles se reconhecerem. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos, né? Então agora nós não sabemos de nada. Olha, por isso que às vezes a gente fica muito preocupada com pessoas que às vezes até nos procuram e diz, eu não sei, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu queria saber por que isso, por causa daquilo, o que acontece, que eu parece que não tenho condição, não me relaciono bem com os meus filhos, parece que existe uma antipatia, meus filhos são rebeldes, não vivo bem com o esposo, não vivo bem com a esposa, não me dou com os vizinhos. Então isso aí são questões sociais, aparentemente, que nós criamos, né? Porque se a gente soubesse, realmente nós viveríamos um inferno na nossa vida. Nós nos degladiaríamos constantemente, nós nos agrediríamos sempre, sempre. Nós não teríamos, assim, urbanismo no tratamento, no relacionamento, que é muito bom a gente conviver dentro de um templo religioso, dentro de uma casa espírita, dentro de outra denominação religiosa, em harmonia. Mas a gente não encontra muito isso. Às vezes, dentro daquela crença que a gente professa, a gente encontra muita ciumeira, encontra muito egoísmo, assim como nós também, sabe? Isso aí são imperfeições da nossa alma, porque nós somos a alma. Depois que nós passarmos para o outro plano, é que nós nos tornaremos espírito, né? Então, gente, em seguida, a gente continua com o Livro dos Espíritos. Eu acho tão interessante essa questão de nós estudarmos o Livro dos Espíritos, porque tem perguntas muito assim que vêm de encontro àquilo que nós queremos saber, né? Então, por que os espíritos, por que nós, espíritos encarnados, perdemos a lembrança do seu passado? É aquilo que nós colocamos agora há pouco. Já pensou se nós fôssemos descobrir
tudo aquilo que numa convivência dificultosa nós fizemos um para o outro, em que maneira, em que período que nós prejudicamos, ou que nós tentamos persuadir, passar a perna, tentar ludibriar, a traição não seria agradável, nós não desenvolveríamos o verdadeiro amor que é o objetivo da nossa vida, da nossa existência, desenvolvermos esse sentimento maior, né? E também com o tempo nós aprendermos a perdoar e aceitar as diferenças e aceitar as pessoas como elas são. E os espíritos nos respondem: o homem nem sempre deve saber tudo, ninguém deve saber de tudo. Há aquelas pessoas, né, que gostam muito de ir a cartomante, de ver sorte, de jogar búzios, né? Tem pessoas que são fanáticas. E eu posso até dizer para vocês que quando eu era mais nova, não era espírita ainda, eu adorava saber essas coisas, né? Fazia aquelas tentativas de mesas girantes. Imagina vocês, eu não tinha nem noção de espiritismo, mas a gente tinha aquela curiosidade quando era mais jovem. E era muito comum na nossa idade a gente fazer esses procedimentos. Deus, o universo, assim o quer na sua sabedoria, as leis naturais, né? Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Então nós teríamos um véu não descerrado, nós estaríamos aqui com os olhos abertos, identificando cada um daqueles que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados. Imagina que já sem acontecer isso, muitas famílias entram, assim como eu posso dizer, em brigas familiares. Vocês já imaginam, né? Diz que já acontece tudo isso. Imagina sabendo o que cada pessoa daquela composição familiar exerceu na vida de cada membro. E continuando, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Então nós precisamos vencer essa batalha. Para nós não importa o que nós fomos, o que deixamos de ser. As nossas tendências, elas são marcadas. Por exemplo, não é meu caso, tem pessoas que têm uma vontade de beber, pessoas que têm assim uma compulsão muito grande pela bebida. Há outras pessoas que têm compulsão de pegar as coisas dos outros, né? Que chama-se cleptomania, várias manias que agora eu não consigo me lembrar. Cada característica que passa, então são coisas, reminiscências que nós não conseguimos vencer, essas inferioridades da nossa alma. Então, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, Senhor de si. Graças a Deus, ao universo, nós temos esse presente que é o esquecimento do passado. E nós brigamos muito com as tendências que nós temos. Porque nós todos temos alguma coisa dentro de nós, uma campainha, que vai nos mostrar aquilo que nós fomos, o que desejamos. Ninguém precisa falar para nós, nem mesa de mediunidade, nem cartomante, nem nada, ninguém precisa falar, você fez isso, você fez aquilo. Nós sabemos, nós temos uma leve intuição, e ninguém falou para nós. E as pessoas que não têm essa sensibilidade, melhor ainda, porque nem se preocupam com isso. Mas nós espíritas, que temos consciência, a gente policia muito os nossos pensamentos. A gente tem muita consciência quando as coisas brotam. Às vezes somos tomados, como todo mundo, de raiva, às vezes um espírito de vingança. Então a gente tem que serenar os ânimos, nós temos que pôr realmente os pés no chão e pensarmos o que nós temos que fazer, porque a reconciliação ela é muito importante para o nosso avanço espiritual, é muito importante mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas mentalizações, esses pensamentos que às vezes vêm aqui mexer com a nossa consciência, com o nosso cérebro e que traz um certo transtorno psicossomático na nossa vida.
Então, a gente sabendo zelar, a gente policia, a prece é o melhor caminho, ou a oração, como vocês querem que a gente fale, é que vai nos trazer o equilíbrio e vai serenar a nossa alma, né? Continuando, nós voltamos ao Livro dos Espíritos. Então, essa simpatia sempre tem um conhecimento anterior, né? Então, nós já vimos na questão anterior a questão da lembrança. Então, quando a pessoa, voltamos para a questão 387. Essa questão de simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior. Quer dizer que então eu vi uma pessoa pela primeira vez, me simpatizei, essa aqui eu não fui muito com a cara. Qual é aquela expressão que a gente diz vulgarmente? Meu santo não cruza para essa pessoa, a gente usa isso vulgarmente. E que às vezes tem um pouco de verdade, né? Eu não vou com essa pessoa, não sei, essa pessoa não me entra, não consigo assimilar, não consigo aceitar. Os espíritos respondem, eu vou repetir a pergunta. A simpatia tem sempre, por motivo, um conhecimento anterior? Não. Olha que coisa interessante. Nem sempre. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, eles se aproximam naturalmente, sem que haja conhecidos como encarnados. Eu conheço muitas pessoas que gostam muito de músicas, né? E essas pessoas, elas se aproximam, formam grupos musicais, mas não significa que eles já tiveram convivência em outra existência. Essa afinidade pela música os aproxima. Tem pessoas que já têm outros tipos de afinidade, que não são assim muito simpáticos, agradáveis, né? Tem pessoas que gostam muito de contar anedotas, de contar piadas. Então, as pessoas que não se sentem bem, elas não se sentem atraídas por esse tipo de situação. Então, para elas, não é uma coisa que lhe acrescenta algo, é uma coisa que lhe deixa até meia entristecida. E na questão 388 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, me encontrei por acaso com essa pessoa, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Tudo isso que nós estamos preparando para nós entrarmos no assunto de afeições. Por que a gente se simpatiza, por que a gente gosta, por que a gente tem uma pessoa com outra que somos atraídos. E os espíritos nos respondem: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. Olha que coisa interessante. Nós não temos nem ideia. O magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, existe um magnetismo que atrai as pessoas e que faz com que elas se aproximem. Eu acho isso tão lindo, gente, essa explicação tão bonita da doutrina dos espíritos, porque essa questão de simpatia e antipatia é uma questão realmente de magnetismo, né? A gente vibra numa faixa, e se a gente não consegue vibrar pensamento, pensar, de falar, de agir, a gente sempre vai ser diferente, mas não diferente de se sentir melhor ou maior. A gente não vai se adequar àquele personagem que a gente tem presente e que às vezes, muitas vezes, nos torna assim irrequietos, nos deixa tristes e nos deixa até acanhados, né? Então, entre os seres, os pensantes, esse magnetismo, ela funciona como um ímã. Quem conhece aquele termo semelhante, atrai semelhante. Se eu gosto de estudar, eu vou trazer para mim pessoas que gostam de estudar.
Se eu gosto de dançar, de música, de cantar, eu vou atrair para mim pessoas que têm a mesma sintonia que eu. Se eu gosto de coisas que não condizem com a minha personalidade, com o meu entendimento, eu não vou me sentir bem e vou me afastar, né? Pessoas que não têm assim, mantêm uma conversa, uma simpatia, só gostam de falar, criticar, né? Então nada é bom, tudo é defeituoso, nada está certo, todo mundo é errado, só a pessoa que critica que é a certa. E isso daí, aí a gente vê aonde que a gente se enquadra, de que maneira, né? Então isso aí é uma questão de magnetismo, aquela atração. É igual a gente pegar um ímã e pegar agulhinhas, pegar alfinetes, aquilo atrai. Tem pessoas que atraem para os seus relacionamentos só pessoas com ideias maldosas, pessoas com ideias pornográficas, outras pessoas atraem para si pessoas que gostam de falar de plantas, que gostam de cultivar, que gostam de falar de bons filmes, de um bom cinema, de um bom livro que leu. Então isso daí é o magnetismo que todos nós temos. Todos nós temos esse magnetismo. Então a gente vê aquilo que nós sentimos atraído. Então, continuando isso, nós vamos ver na questão 389, de O Livro dos Espíritos, de onde que vem então essa repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista, que eu acabei de falar tudo aqui agora. Espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Acabei de falar agora aqui, todo aquele discurso que eu fiz, todas aquelas citações, todos aqueles exemplos, são espíritos com letra maiúscula, né? Antipáticos. E como nós todos temos esse defeito de querermos agradar todo mundo, de sermos sabichões, sermos tudo, então às vezes as pessoas não gostam disso, as pessoas se sentem intimidadas, elas gostam de dar a sua opinião, elas gostam de ouvir, mas elas gostam também de discordar da gente. E às vezes a gente sente uma antipatia por aquela pessoa, porque ela não gosta de nos ouvir, né? Então, outro termo também que a gente fala muito, não reza na nossa cartilha. Eu gosto sempre de usar essas expressões para a gente poder imaginar como é que funciona. Então, gente, essa antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má, sempre vai ser uma natureza má, a pessoa sempre vai ser. O que mostra isso aqui, né? Então, dois espíritos, a resposta nos diz, não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. Olha que coisa interessante. Ah, você tem um espírito mau? Não, nem sempre. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, principalmente nós que vivemos agora uma época de briga política, né? Um diz isso, outro diz aquilo, e a gente só vai bloqueando na internet aquelas pessoas que não rezam como a gente fala. Eu adoro bloquear quem é contrário ao meu pensamento, mas também sou bloqueada, mas não tem, é questão de liberdade, né? Mas nem por isso a gente perde a amizade, nem por isso a gente cria uma certa animosidade, a gente convive, porque a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? Mas à medida que eles se elevam, as matizes ou as marcas se apagam, a antipatia e desaparece. Olha que coisa interessante. Conforme a gente, mas o que é se elevar? Eu vou aceitando que você é diferente, eu tenho que aceitar você. Se eu não penso igual, se eu não tenho a mesma filosofia, eu não tenho a mesma crença, se eu não torço para o mesmo time de futebol, se eu não tenho a mesma admiração com você, para conviver bem, eu tenho que viver bem com você. Porque assim nós vamos viver fraternalmente, porque senão nós sempre vamos viver sozinhos. E mais uma vez eu digo, homem algum é uma ilha. Nós temos necessidade
dessa questão de relacionamento. Nós temos necessidade de vivermos em grupos, ou grupo de trabalho, ou de igreja, ou de centro, ou de rua, ou de vizinho, de todos nós temos necessidade. E pode observar que todos nós somos diferentes. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que fale a mesma linguagem que a gente, e não é verdade? Continuando, na questão 391, a antipatia entre duas pessoas. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é pior ou melhor. Ai, mas será? Aquele é bom, eu sou ruim? Eu sou boa, ele que é ruim? Olha o que os espíritos nos respondem. Em uma e em outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Em uma e em outra. Mas as causas são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar, vendo uma pessoa pela primeira vez. Vocês já viram isso? Eu cansei de ver. Percebe que ela vai se desaprová-lo, seu afastamento se transforma em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos. Sente muitos, mas seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio, nem inveja, e contenta-se em evitá-los e lastimá-los. Então, gente, olha que interessante. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é pior ou melhor, em uma e em outra. O que a gente não deve é desenvolver dentro de nós o ódio, a inveja, para que possamos desenvolver cada mais dentro de nós a maldade na nossa alma. É onde nós nos tornamos tristes, é quando nós nos tornamos vazios. Os nossos pensamentos a gente tem que velar muito, sabe? Porque às vezes nós emitimos esses raios magnéticos de pensamentos negativos para determinadas pessoas. A gente não tem o hábito de orar pelos nossos governantes, nós não temos o hábito de orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos afetos, e isso nos traz uma intranquilidade muito grande, nos traz uma insegurança muito grande. O progresso das pessoas nos incomoda. Se a pessoa sabe mais ou tem mais, nos incomoda. E às vezes a gente encontra todas essas situações dentro do núcleo familiar. É o maior núcleo que a gente tem conhecimento, aonde as desavenças acontecem, né? Os espíritos, então, se afeiçoam a eles têm preferência por determinadas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. O que são os homens de bem? Os homens de bem não é aquele que sai distribuindo cesta básica, aquele que sai fazendo isso, fazendo aquilo. É aquele que tem dentro de si o instinto da bondade, aquele que não se esforça para ser simpático, aquele que não se esforça para servir e não serviu, com L no final. Esse espírito de bem são suscetíveis de se melhorar. Eles sentem a necessidade de fazer a sua transformação para que ele possa ter paz dentro de si, para que o seu coração possa acalmar, para que a sua mente possa ser tranquila. Os espíritos inferiores se simpatizam com homens viciosos, né? E os que podem viciar-se, daí o seu apego. Então, tem pessoas que se afeiçoam a pessoas que se identificam a eles. Então, isso que é muito interessante a gente ver. Então, essa afeição, a última pergunta do tema da noite, para a gente poder rapidamente falar sobre a afeição,
A afeição dos espíritos por certas, especialmente pessoas, é exclusivamente moral? A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E os espíritos nos respondem: a afeição verdadeira nada tem de carnal, nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas, aquilo que nós dissemos, das atrações. Então, a afeição, ela é, eu poderia dizer assim para vocês, ela é muito próxima da questão de afinidade. A gente se aproxima das pessoas por afinidade. E afeição é uma palavra muito bonita, porque a gente procura se identificar com pessoas que pensam como a gente, que agem como a gente, que gostam dos nossos gostos, que aí isso nos traz uma tranquilidade muito grande, uma serenidade. Isso não nos pode fazer que a gente possa se sentir maior ou menor do que ninguém. Então, esta é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas, e certamente comandando a humanidade inteira. Até o nome tem uma vibração agradável, afeição. Às vezes a gente, por certa vaidade, por certo orgulho, a gente tem vergonha de dizer: puxa, eu sinto uma afeição por você muito grande, eu sinto uma simpatia por você muito grande. Nós temos uma dificuldade muito grande de expressar as nossas emoções e sentimentos. É muito dificultoso você ver uma pessoa, porque eu acredito que as pessoas que agem dessa maneira, ou elas são tímidas, ou elas ficam preocupadas de serem, assim, a pessoa de fazer uma nova ideia de como ela está agindo, né? Mas é gostoso a gente ver: puxa, eu tenho uma admiração por você, eu gosto muito de você, eu acho você uma pessoa. Isso daí é uma questão de manifestação de carinho. Não precisa ser forçado, tem que ser uma coisa muito espontânea. Não é sair aqui da bola e todo mundo: puxa, eu gosto de você, eu te admiro. Não, não é desse jeito. As coisas acontecem levemente, né? Então, gente, se os espíritos bons se afeiçoam aos homens da mesma índole, os espíritos maus se juntam às criaturas com as mesmas tendências. Então, está na nossa escolha nós nos aproximarmos de pessoas que vão nos trazer boas sugestões, vão nos acrescentar coisas melhores, ou então nós vamos nos aproximar de pessoas que não batem com a nossa índole, mas também não podemos abandonar, porque seria uma falta de caridade. O nosso exemplo vai fazer com que a pessoa também sinta-se fortalecida e seja tocada, desde que ela tenha um determinado amadurecimento para ela perceber o que está acontecendo. Então é muito importante nós observarmos esta questão de afeições, de simpatias e antipatias que nós nutrimos por determinadas pessoas, principalmente dentro do nosso núcleo familiar. Que é difícil a convivência? É difícil, mas nós temos que nos amar e não nos amassar. Isso é muito importante por tudo. Nós temos que desenvolver dentro de nós a tolerância, o amor fraterno, que é muito importante para todos nós. E a mensagem de Jesus, que veio atender toda essa humanidade, ele diz que os sãos não precisam de remédio, mas precisamos de fios de sentimentos profundos, né? Se queres conhecer a ti mesmo, quem diz é o filósofo Sócrates, né? Queres conhecer a ti mesmo? Olhos que estão ligados ao teu coração. Todas as pessoas que têm ligação com o nosso coração, nós temos que analisar. Então, a mensagem de hoje é nós colocarmos que a afeição é a filha da afinidade. Nós nos aproximarmos das pessoas realmente por aquilo que nos aproxima.
também não podemos repudiar, porque seríamos contra a caridade, que é o que mais nós pregamos, né? Então fica a mensagem de noite de hoje sobre antipatias e simpatias com as pessoas desse plano terreno. Boa noite.